Começa agora na mídia online Business Cast. Business Cast. Tudo sobre o mundo empresarial numa conversa produtiva e descontraída. Business Cast. Business Cast. Apresentação: André Gustavo. Olá, voltamos aqui com o nosso Business Cast. E o Business Cast de hoje, polêmico, só um pouquinho polêmico. Casamento e sociedade. E aí com os nossos grandes e ilustres convidados. Convidados não, né? São eles da mesa aqui do Business Cast. E vamos falar bastante sobre casamento e sociedade. Será que você tem algum probleminha ou ouviu falar de alguém que teve algum problema sobre casamento, sociedade, trabalhar junto, não trabalhar junto? Como é que eu faço? Separação? E aí, Bruna? Fala pra gente. Esse é polêmico, hein? Hoje vai dar o que falar. Hoje vai. E esse tema vai longe. Até porque, assim, casamento, empresa, sociedade, bens, é o dia a dia de todo mundo, né? Cara, né? Fala, Manuel, hoje tá pensativo, Tá. tá reflexivo, introspectivo. Bom dia a todos. Eu quero que o Fernando venha sentar na mesa pra gente. Hoje, chega de Ele falar é por lá, né? polêmico, né? Mas bom dia, o tema é bem polêmico e eu acho que é bem atual também. E a gente, acho que todo mundo que está no mundo empresarial vive um pouco disso, né? Ou começou a empresa com a esposa, ou a esposa participa, ou ao contrário, o marido participa da empresa da esposa. E aí tem, óbvio, a gente não vai falar disso aqui, mas existem uns conflitos dentro e fora de casa, né, Manuel? E aí, como lidar com isso, né? Então, você fala de finanças e de negócios na hora que é para assistir um filme, ou na hora que é para cuidar das crianças. E como dividir, né, a vida pessoal da vida profissional. Como é isso? E invariavelmente isso vai acontecer. Não tem jeito, né, Manuel? Não E aí vem a bendita, e às vezes, em alguns casos, separação, e aí que o negócio pega. Bendita fica por sua conta. E aí maldita, não, eu tô brincando. Não, Muitas vezes necessária, né? Mas a separação vem, claro, que envolve filhos, e é o que a gente vem falar aqui, envolve a empresa, ou empresas, E aí ou você tem bens. sócios na empresa, e como que divide? Divide, Exato. não divide? E aí eu tenho a minha esposa junto, eu tenho os sócios, ou eu tenho acionistas, ou eu tenho X. Então, para a gente esclarecer a dúvida de vocês, mandem também para a gente no Business Cast, no Rádio Mídia On, aí no YouTube ou nas redes sociais. Nos procure, manda aí, patrocine, e venha com a gente aí debater vários temas. Quem consegue trazer aqui para a gente quais os tipos de casamentos que nós temos? Como casar, né? Então, peraí, não sei como você quer introduzir. Como casar, Manuel? Porque existe um problemão. Às vezes, um lado tem dinheiro, o outro não, independente, um homem ou mulher, uma coisa que não se preocupa, tem bens, como que é? Peraí. Hoje em dia tem uma questão aí que o casar às vezes vem primeiro do que pegar na mão, né? Tá. Então, existe um caminho a se tomar. Os antigos diziam que para a gente conhecer uma pessoa, a gente precisa comer um saco de sal junto, né? Mas Então, tem bastante feijão aí. exatamente. Então, eu acho que tem umas etapas que estão sendo puladas. E dentro disso, eu acho que a doutora Bruna pode esclarecer os tipos jurídicos efetivos do casamento, qual que é o benefício de não casar ou de casar, se efetivamente fácil você não casar e falar, não vou casar e tá tudo bem, porque É aí união você estável, né? exatamente, Sempre fala, aí união você estável cai, mesmo. é união estável E mesmo. quando também existe casos, né, Manuel e Bruno, que vou separar para não pegar os bens, porque a empresa já está numa situação Já não está complicada. bem, Então, assim, a gente vive, cara, tá na holding, não tá na holding. Meu, fala É aí, um Bruno. turbilhão de emoções. Exatamente. Eu vou divorciar só no papel. É Vai lá, sempre Bruno. uma complicação. Hoje em Tipos. dia, a gente tem os tipos de casamento. Na verdade, são os tipos de comunhão, né? Como a gente faz a divisão dos bens durante o casamento. A gente tem a comunhão parcial, que é aquela que cada um protege seu patrimônio pré-casamento, e durante o casamento divide-se tudo, né? Inclusive o que conseguiu sozinho. Então, entra FGTS, entra tudo que você conquistou durante o casamento, independente de qual veio ele veio, divide para os dois. Temos a universal, que tudo é de todo mundo. Então, o que tem antes, o que tem após, o que tem durante, divide entre os dois. Nós temos a separação total, e daí também não se divide nada.
né? Eventualmente compramos algo durante o casamento, colocamos em nome dos dois. Aí na separação total se torna dos dois. Mas caso contrário, o que está no nome de cada um é de cada um. E nós temos a divisão de aquestos finais, que ela é um misto. Durante o casamento ela é uma separação total. Então, enquanto perdurar o casamento, um não tem direito a nada do outro, mas na hora que separa, ela vira uma comunhão parcial. Porque o que foi conquistado durante o casamento, e aí também independente de trabalho de quem, de onde veio, divide-se. Ele facilita por quê? Quando a gente fala em separação total, em divisão de aquestos, não precisa da autorização do outro para vender o seu patrimônio, para se desfazer. Então, se a gente tem uma comunhão parcial, se nós temos uma comunhão universal, por exemplo... Tem uma casa Exatamente. e esta casa está em meu nome. Só no meu nome, mas se eu for vender ela, eu preciso da autorização do meu cônjuge. Tá. Ou nesse modelo, não. Não, separação total e divisão de aquestos finais, não. Você tem total liberdade do seu patrimônio. É engraçado, né, Bruna? Não sei, eu, antes de casar, é uma situação que fica entre as famílias, que aí envolve famílias, né? Isso, porque tem toda a parte da herança. Não, e vira um climão, né? Vira um climão. Ué, por que não quer isso? Por que quer aquilo? Por que quer não separar, que é total? Por que é universal? Por que... Então, assim, é uma situação totalmente, a gente acho que entende que é uma situação totalmente delicada. Sim. Tem que ser tratada, né? Mas nós temos que entender o seguinte, que um casamento nada mais é do que um contrato, né? E contrato a gente faz em tempos de paz para usar em tempos de guerra. E assim, é óbvio que existe o amor, existe a paixão, mas eu acredito que quando você está num relacionamento, se você efetivamente pensa no futuro, até mesmo do futuro do relacionamento, você tem que se precaver. Às vezes... Você é uma pessoa com um pouco mais de idade do que o seu parceiro ou sua parceira e você já construiu um patrimônio, de certa forma, relevante. Então, tem que se haver essa separação. Né? É muito frio, Manuel, falar isso, principalmente na hora do sim. Não, eu acredito que tudo que é tratado não é caro, né? E pode sair caro lá na frente, se você não fizer nada num primeiro momento. Eu acho que tem que ter um pingo aí, um pontinho de egoísmo nesse sentido. Acho que preciso me olhar. Sabe? Acho que não sei se por nós somos latinos, tem aquele sangue mais quente, é tudo muito na paixão, mas a gente tem um problema, efetivamente, de falar sobre bens, sobre dinheiros. E acho que se você está pensando em casar com a pessoa, essa conversa tem que ser aberta. E aí, que nem o Manuel falou, você tem que se proteger, mas não só, você tem que proteger os seus. Às vezes você já tem filhos prévios, e você vai entrar num novo relacionamento. E essa blindagem patrimonial, né, que de uma certa forma a gente está falando aqui, como é que eu blindo, né? Tem casos que tudo bem, cada um escolhe. Eu quero dividir tudo. Sim. Eu quero realmente tudo que eu tenho no passado, e ok. Tá ótimo também. Tá se esse é o melhor caminho para você, tá maravilhoso. No direito, eu não gosto de falar em blindagem, porque é tudo muito relativo. Ainda mais nos tempos atuais. Mas o que acontece é o seguinte, você pode colocar camadas de proteção, né? Vamos supor, você é um rapaz mais velho, você tem filhos de um primeiro casamento, você pode, por exemplo, constituir uma holding junto com seus filhos, né? Aí, se posteriormente você vier a ter um filho com uma segunda companheira, esse filho também vai fazer parte da legítima. Ou seja, você necessariamente vai incluí-lo dentro da legítima. Mas para que isso não ocorra, eu teria que fazer como? Não tem como. A não ser que eu case por exemplo, eu tenho uma holding, eu tenho a família, todo mundo lá, tá na holding. Aí eu separei, beleza. Houve a separação, o dinheiro está com as crianças, concorda? Sim, mas aí tem que ver o regime de bens. Tem que ver o regime de bens, tem que ver as cotas capitais de cada um da holding. Porque a esposa também tem direito. Exatamente. Mas aí entrou a nova esposa. Porque assim, vamos dizer, você tem a holding, e aí está só você e seus filhos, mas vocês separaram e você é uma comunhão parcial. Ok. Sobre a sua cota, ela vai ter metade, porque ela é meeira. Isso a antiga. A antiga, isso. Aí chegou separou a nova. Bonitinho, chegou a nova. Sobre uma comunhão parcial, digamos, ela já não tem mais direito sobre essa holding, porque foi constituída antes dela. Ok. Contudo, os novos bens que vierem a fazer parte do seu CPF ou de uma nova holding que você constitua, tudo bem. Aí divide. O grande ponto, acho que pega também, por exemplo, é na morte, né? Que aí vira uma baguncinha, né? Então, por exemplo, que nem você falou, tem uma holding, tive o primeiro casamento, tenho os filhos, estão tudo com eles e tudo bem. Eu efetuei um novo casamento.
Esse novo casamento, a esposa e filho, seja qual for eles, não tem direito a esta primeira holding, ok? Os filhos, Seus filhos terão. do Os segundo, segundos. É. ele tem direito É. à sua cota parte dentro da Daquela empresa. Que é a minha cota. Que é a sua Isso. cota à parte. Se 50% você do te- seu patrimônio necessariamente é dos Vai. seus filhos. Eu não consigo não... que isso não ocorra. Exemplificando, digamos o seguinte, que você tem um capital social de 100 mil reais dentro da holding. E desses 100 mil reais, vamos supor que você é dividido em 10 cotas. Cada 10 mil reais você tem. E você tem uma cota. Então, os filhos do segundo casamento, eles têm direito à partilha dessa uma cota no valor de 10 mil reais. Entendeu? Agora, qual é a vantagem Maria leva de ter a holding ou não ter a holding? É benéfico ou não? Sim, é benéfico tributariamente e é benéfico na hora de um falecimento. Porque o que você vai inventariar? Você não vai inventariar a holding como um todo, você vai inventariar a sua cota parte. Entendeu? Aí se você tem 100%, claro, é a holding inteira. Mas se você tem É 1%, lógico. é só sobre 1%. Mas normalmente um cara que monta uma holding, ele não põe 100% para ele. Não, na Não, verdade, é. a holding hoje está sendo utilizada da seguinte forma. Você constitui a holding, existe uma cota de transmissão sem pagamento de imposto anual. E aí vai se transferindo para os herdeiros. É lógico que com garantia de usufruto, garantia de administração, ou seja, você tem todos os meandros jurídicos para que você ainda seja o dono, digamos assim, que você tenha Tenha a posse, né? Administração Exatamente, e a posse. tenha a administração da posse, que você possa vender, comprar, administrar efetivamente a holding. Mas a propriedade efetiva fica para os herdeiros, no caso. No falecimento Isso, vai fica pros passando filhos. gradativamente isso. Exatamente. Vou imaginar que a cota do segundo casamento vai pegar só o que cabe a mim. Ou Exatamente. seja, pode ser muito menor do que coube aos Então, primeiros. do Sim, segundo casamento para os filhos, porque Isso, para os filhos, para a a esposa esposa não. É. A não ser que você seja casado em comunhão universal de bem. Que normalmente não é o padrão. Hoje, casar, existe um padrão hoje. Por exemplo, eu vou lá no cartório na hora do casamento, existe um padrão a ser seguido, que é a Só um instituição... segundo, eu acredito que a gente deu um passo à frente do que a gente estava inicialmente falando. O que a gente tem que entender, inicialmente, é que antes de você constituir a holding, de tudo mais, existem ferramentas, existem contratos para que você consiga as camadas que eu havia falado para você. Hoje existe um contrato de namoro, o pacto pré-nupcial, antinupcial. O contrato de namoro nada mais é do que você blindar o seu patrimônio e, assim, indiferente se você tem intenção de constituir família ou não. Até porque se eu namorar 5 anos, eu tô lascado, Exato. né? E o pacto... Então, até onde vai a união estável? Aí é um grande problema que a gente tem. Até onde é o entendimento da união estável, até onde Ou seja, não é. amigo, se você for namorar, namora 1 ano. namora 2, Não, 3. Polícia, Indiferente. faz contrato, faz É, contratinho, faz contrato. faz o contrato Faz de contrato, porque namoro. 3 meses pode configurar a união estável. Ele Você não tá tem brincando. tempo. Sim, não existe um tempo pré-definido. Depois de um União ano. estável é uma convivência familiar que seja pública, não que se convivam publicamente juntos, e tenham intenção de constituir família. Comprovadamente. Oh, meu Deus. Então, assim, então pode durar uma semana. Então, olha o E perigo. existe Olha o perigo. O cara é um uma grande pimenta. empresário, ou a mulher, e aí começa a namorar e o cara configura isso como Existe união uma estável. pimenta. Então, pimentinha exatamente. a É por isso que tem mais. que ir atrás de um contrato de namoro, por isso tem, Meu sempre tem que fazer o Deus, resguardo jurídico disso. A doutora Bruna vai me refrescar a memória. Como é que é o nome que nós falamos? Paternidade socioafetiva, é isso? Sim. Mas aí é outro... Não, mas existe a possibilidade disso acontecer dentro de um casamento. Não, Sim. explica aqui. Sai de juridiquês, vocês dois. Traz pra gente. Não, na verdade é o seguinte, o que acontece? Hoje, existe a possibilidade, um exemplo, você tem um primeiro casamento com seus filhos, você se casa uma segunda vez e a sua segunda esposa tem uma criança também. E você convive com ela há 10 anos, você faz os papéis, às vezes, de pai Ok. dessa criança. Ela pode reivindicar juridicamente na justiça para compartilhar da sua herança. É a paternidade socioafetiva. Paternidade que entra naquela questão socioafetiva. como se fosse uma adoção. Fernando, olha só o tamanho da bomba, você que está ouvindo aí.
Não, cara, E isso aí eu ela não vai ter sabia. direito à sua herança. Olha só como isso é Exatamente. complicado. Imagina que, vamos pegar um exemplo, a mulher é uma grande empresária e ela começou a sair com um rapaz X e por algum motivo, eu estou falando invertir as bolas agora, porque normalmente é sempre o cara o grande empresário, né? É, eu também gostei. A mulher é uma grande empresária e o rapaz está lá e ele entra com uma ação e fala, peraí, eu também tenho direito a isso. Ou de alguma forma... Configuramos união estável. Ou engravidou, sei lá. Olha só o tamanho da bomba. Um namoro pode gerar um problemão. E um namoro de quê? De 3, 5 meses? Vai, 6 meses? Que dura, gente, é rápido. Sim. Que são 6 meses? E aí passou, você tem um problemão. Sim. E ninguém conhece esse negócio de contrato De namoro, né? Não é algo que é abertamente falado, mas é uma das formas de se proteger. Por isso a gente fala assim, para ter um relacionamento é bom seguir todas as etapas. Vamos namorar? Tá, vamos namorar. Faz um contratinho de namoro, bonitinho. Vamos casar, pedir Nossa, Bruno, casamento. mas peraí. Imagina, Manuel, me ajuda aqui. Você conheceu uma menina hoje, aí você começou a namorar, no segundo mês, fala, viu? Vamos fazer um contrato? Vamos fazer um contrato de namoro? A probabilidade desse namoro nem acontecer é gigantesca. Então, depende da forma que você coloca. Ah, então me ajuda, cara, que você vai ser o cara agora, porque... Na verdade, se você a não ser que chega e você fala, tenha bens. olha, Se você não tem bens, olha, não precisa se o nosso- preocupar com Você isso, não tem bens, O nosso relacionamento está indo de vento em popa. Eu acredito muito que ele possa dar certo, mas a gente tem que colocar alguns parâmetros dentro dele, né? Se a gente continuar dessa forma, inevitavelmente a gente vai constituir uma união estável. E não é isso que a gente quer. A gente quer casar direitinho, né? A gente quer fazer todos Olha que os bonitinho, passos. Manuel. E aí dentro Tá quase me disso, convencendo. só que para isso efetivamente a gente precisa regularizar a nossa situação. E aí, Joga no meio Não essa é só o corpinho Mas, bonito. não, e outra, entendeu? né? Como introduzir um contrato no namoro. E a menina fala assim, não, a gente só está se conhecendo. Então, não tem problema. Então vamos nos conhecer da forma certa. Então, Bruna, mas tem um outro tema que é bem relevante e eu fico tanto encucado aqui. Por exemplo, eu vou criar exemplos aqui, Manuel, me ajuda, para que a gente possa levar ou ouvir, para quem não está assistindo, entender isso mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa está namorando a Bruna, começou a namorar a Bruna, os pais milionários, e uma grande preocupação é, esse rapaz que está namorando a Bruna, ele pode entrar com uma ação futura na morte do pai, morreu, imagino que o pai da Bruna morreu, esse rapaz namora a Bruna, já faz 1 ano, e ele entra com uma ação querendo parte dos bens. Os bens que recebeu de herança. Que recebeu de herança. Necessariamente, ele precisa entender uma coisa. Precisa primeiro ser instituída uma ação para que seja reconhecida a união estável. Uhum. Uma vez reconhecida a união estável e definido o tipo... União estável em praxe é comunhão parcial de Sim, bens. comunhão parcial de bens. A previsão legal. E aí, se a herança constituiu, após o falecimento, ele ainda estava junto, Ele vai tem ter direito. divisão. Aí que entra o que a gente geralmente fala. Coloca uma cláusula de incomunicabilidade, faz um testamento. Então, olha aí? só a preocupação aí. Se você tem uma filha, que é a Bruna, e você tem bens, seja qual for, você precisa se preocupar com o namoro dela. Com o namoro, não estou nem falando do casamento e nem posso, porque no namoro, ou simplesmente naquela fase de conhecer, se houver o falecimento, pode ter problemas. Sim. Meu Deus, cara. Porque daí a gente coloca essa cláusula de incomunicabilidade, ok, tudo que eu passo para você não vai comunicar ao seu cônjuge. Tá, então, para quem está fazendo, faça um testamento. Se você tem bens, seja mulher, homem, seja quem for, se tiver bens, faça um testamento o quanto antes. E claro que isso pode ser mudado, né? Pode, o testamento ser pode mudado. mudar ao longo da Existem vida. várias camadas, É. como a gente já disse, de proteção. Me ajuda com as Por meio camadas. de- Eu quero uma... Eu quero eu entender sou elas. bilionário, eu quero saber o que eu faço. Por meio de testamento, por meio de abertura de holdings familiares. A doação em vida, que a gente acabou de fazer também, para Exatamente. proteger um dos filhos. A gente fez a doação em vida fora da legítima, né? 50% do seu patrimônio necessariamente vai ser dividido entre todos os seus filhos. Você só tem disponível os outros 50%. Que você pode doar para o seu cachorro, inclusive. E aí esse outro 50%, para fazer a proteção de uma das filhas desse nosso cliente que é especial, a gente fez a doação para ela com essa cláusula. Então, independente do relacionamento que ela for ter o resto da vida, esse bem, essa parte do bem, nunca vai se comunicar com o marido. Tá. Então, Ou também seja, é uma forma de proteger. O testamento é uma camada,
doação holding em é vida é outra. outra camada. Holding é outra camada. Então a gente tem 2 camadas por enquanto. Não dá para pôr mais camada aí não. Pelo que eu tô entendendo, essas 2 já ajudam Doação bastante. em vida com usufruto também é uma camada. Mas a doação em vida agora a pessoa pode vender. Então, eu sou seu filho. Mas essa institui usufruto. Não. Aí eu, Tá, o você não- usufruto é seu. É só na hora que você vier Exatamente, porque assim, a eu faltar, sou usufrutuário Tá. e você usa o fruto. Então, assim, eu te passei a propriedade. A posse é minha. Não, Se beleza. você vender, eu não vou sair, não preciso sair daqui. o que muda é só o imposto de renda. Exatamente. Existem você falou em 2 camadas? Não. Existem camadas anteriores a isso. Você instrui sua filha, olha, existe o contrato de namoro, Aham. existe o pacto antinupcial. Então, E o pacto, desculpa te cortar, esse pacto, ele é muito parecido com o contrato de namoro. não. Na verdade, o contrato de namoro você faz em qualquer momento e você não tem que ter a intenção de constituir família. E no pacto antinupcial, geralmente você tem a intenção de constituir família, ou seja, você faz um período antes do casamento efetivamente Ok. para regrar o casamento, de como o casamento vai ser. Porque aí a pessoa também, de má fé, ela pode casar, separar daqui 2 dias e entrar com... se ela não assinar nada disso. Sei lá, vai uma comunhão universal, digamos. Vamos entendeu? imaginar que ela fala assim, opa, eu tô achando uma oportunidade, a Bruna tá com 100 anos, o rapazinho de 20 casa com a Bruna, dá um golpezinho, casa, faz o casamento lá, puf, ganhou, tchau. E um Exatamente, detalhe, entendeu? isso que a gente está conversando, geralmente vão ser em conversas informais, né? Por exemplo, o contrato de namoro, o pacto antinupcial, enfim, para não deixar muito frio, mas tente se resguardar mandando um e-mail, falando, olha, da forma que a gente conversou, vai ser feito assim, 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 o nosso pacto antinupcial, o nosso contrato de casamento, É um deixar exemplo que a gente registrado. vê, tipo, com os jogadores de futebol. Eu lembro de um novinho, não me lembro o nome dele agora, que ele fez um contrato de namoro, que tinha lá, se você chegar tarde em casa, depois de tal horário, tem que me dar presente. É um contrato que vai regrar o namoro. As regras que eles colocam no namoro deles. Gente, Se você Só me que- trair, tem uma multa de 5 milhões. Exatamente. Tá, entendi. E aí, isso, eles se casaram e se transformou em um pacto antinupcial. O pacto antinupcial é exatamente isso, as regras do casamento. Então, se você me trair, você tem que me pagar uma multa tal. Tais e tais bens são meus, tais e tais bens são seus exclusivos. A partir daqui, vamos ver. Se A acontecer gente vai instituir tal uma comunhão assunto, parcial. exatamente. E aí vai ser dividido. que na verdade, nesse documento não precisa nem escrever quais são os bens, porque é fácil. Não, é porque assim, é fácil e não é. Às vezes tem umas nuances ali do que efetivamente vai se comunicar ou não. Porque o que acontece às vezes também, você não tem o contrato de namoro anterior. E aí, quem diz que eu não consigo constituir uma união estável antes do casamento? Sim, Então, após o casamento, eu casei em separação total, por exemplo. mas antes não. Mas antes, e o que foi constituído antes, eu consegui configurar Sabe, uma de união repente ele estável. ficou milionário no namoro, e aí faliu no casamento. Exatamente, Ai, entendeu? Então, se a Isso gente aí. tem muito disso, eu tenho muitas ações, muitos clientes que eu já peguei isso. Tipo, vamos fazer o divórcio. Tá, mas nós somos casados 10 anos, mas nós estamos juntos há 30. E aí, esses outros 20 anos, a gente faz o quê? União estável. Gente. E aí, tudo que conseguiu dos outros 20 anos antes do casamento também entra. Caraca, Então, cara. é bom até no pacto antinupcial ter, olha, isso aqui foi constituído antes, mas isso é meu. Isso foi constituído antes, mas é seu. Ou isso seja, se comunica, isso não se comunica. Exatamente. eu não vou puxar sardinha para vocês, mas já puxando, as pessoas precisam ser relacionadas tem que ter algum advogado de confiança nessa vida, né, cara? Tem. É que o advogado é amor e ódio, eu acho, que muitas vezes carambolas, o cara sabe tudo da minha vida, eu nunca mais vou largá-lo. Porque se eu largar, eu posso ter problema, né? Fica essa dúvida, né? Não, é que Não, na verdade porque também existe- sim, a gente tem um desculpa. código de ética, não pode falar. Mas não é bem assim. Não, não é Nem bem todos são assim, tão não, éticos, é. né? Então, existe um segredo de justiça, né? Existe efetivamente a ética do profissional. Então, aí entra o seu olhar de relacionamento, não é só com o advogado, é com qualquer outra pessoa. Sim. Só você não ter dedinho podre Não, para algumas coisas. E eu acho que também, no próximo podcast, a gente podia até falar de como escolher um bom advogado, porque, Também. gente, tem pessoas que passam por maus bocados aí. Eu acho que profissionais o existem que em o todas Fernando as quer áreas, falar né? que ele tá chamando toda hora? Não, eu só acho engraçado que agora faz sentido aquela frase que tanto dizem, né? Tipo, gente rica só casa com gente rica e Exatamente, não há é proteção mistura, né? patrimonial. Não, e existe uma outra frase que é o seguinte: meu bem, meu bem, meu bem, meus bens, meus bens, meus bens.
né? Então E você que está no podcast nos ouvindo, tem um fantasma falando, ele chama Fernando. Aparece do nada. Um dia ele vem para a mesa, né, Não, Manoel? mas eu tava eu com uma espero. dúvida. Eu tava com uma dúvida agora há pouco. A Bruna falou sobre os Vamos chamar ele contratos. de... Vamos inventar um nome fake para ele, tipo um avatar, Ghost ou alguma coisa assim. Não, do contrato, né? Se caso você descumprir em alguma dessas Sim, você cláusulas. pode colocar multa. Então, mas qual que é a consequência disso caso você não pague ou você não cumpra com... Então, todo contrato, ele é executável judicialmente, por isso que nós os fazemos. Então, assim, eu tenho uma multa e o cara não quis pagar. Tá bom. Reconhecimento de firma, assinatura de 2 testemunhas, logo quando fizer, executa. Ele é um título executável. O título executável penhora a conta, bloqueia bens, suja nome. Da prisão também? Não. A única possibilidade que a gente tem de prisão civil no Brasil é alimentos, é a obrigação alimentícia, né? A pensão, A dos pensão, últimos viu, Fernando? 3 meses. Fica a dica aí, né? viu, filho? Mas só dos últimos 3 meses Fica- também. fica a então, dica. a única possibilidade de prisão civil no Brasil. Nossa, cara, esse é o Brasil. Então, assim, olha só o quão delicado é a escolha, né, de um parceiro. Sim. Porque isso impacta diretamente nos seus negócios. Aí a gente não falou disso ainda. Que a gente pode ser um próximo podcast, se vocês quiserem. Como conduzir o dia a dia com o cônjuge, né? Como fazer isso? Dá sucesso? Eu acho que sim, mas tem muitos casos que não. Tem pessoas, sabe aquele livro, como que é? Casais... Como que é? Casais inteligentes enriquecem Inteligentes juntos. Enriquecem Juntos. Acho que é muito legal. Sim. Super Gustavo antigo. esse Cerbasi. livro. Antigo, mas que na verdade é bem interessante, né? Porque todos têm um foco, né? O casal ele tem um objetivo, seja qual for ele. Educar os nossos filhos, um exemplo. Levá-los nossos filhos para algo. Ou não quero ter filhos, conquistar tal coisa. Ele acaba sendo um contrato mesmo, né? É literalmente um contrato. Eu acho que até o Manuel pode falar melhor disso, que ele já teve sociedade com a esposa. Não, vai, Manuel, vai. Na verdade, assim, o que acontece? Eu tive que tirar minha esposa do meio de campo aqui, porque ela falava, por que você está falando com essa pessoa desse jeito? Você foi muito grosso. Eu tenho uma Você foi opinião muito- controversa. Eu não conseguiria trabalhar com o Michael, por exemplo, que é meu Então, noivo. não, Eu não existem consigo. duas... Você fez um contrato já no céu ou ainda não? Então, tem uma outra questão. Tudo que é dele já é meu. Então, Entendi. Então tá bom. já está passado em E cartão. tudo que é meu é meu, né? Tudo que é meu, Bom, é uma boa advogada. Leonino. Na verdade, o que acontece? Existem algumas características empresariais aí para a gente falar. Tem o casal que a mulher é a empresária e o marido trabalha junto. Existe a figura do marido que usa o nome da esposa para abertura da empresa. Existe os dois trabalhando juntos dentro da mesma empresa, indiferente de quem está no contrato social. Eu acho que o que deve ser levado em conta é o casamento. Por quê? É a parte mais frágil da coisa. Na verdade, quando você trabalha em conjunto com o seu cônjuge, necessariamente você vai ter um bate-bola diário de negócios. E tem que se entender que são negócios. Saiu da empresa, necessariamente acabou, mas isso não acontece. Então, como que faz essa separação? Eu não conseguiria. Então, isso desgasta. Eu trabalhei por bastante tempo com a minha esposa, sempre demos muito certo com relação a isso, mas chegou um momento que a gente falou, não, cada um segue seu caminho. E tem essa vírgulazinha também, né? É o que os dois efetivamente querem. Nós temos um casal, clientes nossos, que eles são jovens, empresários, e que se dão super bem trabalhando na mesma empresa, e o objetivo é o mesmo. Fazer o quê? Fazer aquela empresa crescer. Então... E para eles dá super certo. Dá né? super certo. E dentro disso, pode chegar um momento e falar, não, a empresa já chegou no momento que eu pus, Vamos e a colocar alguém esposa pra ou cuidar ele disso. fala, não, eu quero trabalhar em outra coisa agora e tudo mais. Mas é uma linha muito tênue, André, para você lidar com o casamento e com o empreendedorismo dentro do casamento. E também a gente tem que tomar muito cuidado até onde isso configura vínculo empregatício. E isso que eu Exatamente. queria falar. Isso tem que tomar Exatamente. muito Isso que eu cuidado. queria falar. Vamos imaginar que essa esposa trabalha com esse empresário e ela não ganha um salário, nenhum real.
E não tem nenhuma saída em nome dela da empresa. Ela Nada. trabalhou durante 10 anos e ele ela vai ter que pagar... vai ter que pagar essa paulada. Exatamente. E outra, mais do que isso, vamos imaginar que ela fique em casa e ela não vá para a empresa, mas ela assina documentos, ou pelo menos ela participa de alguma coisa. Ela pode alegar e falar assim, não, eu sou a diretora, ou alega com alguma coisa. Se ela tiver provas, pode. E aí que eu acho que a gente tem que aprender a fazer separações. Porque a gente pega muito, que nem a gente falou, tem muitos empresários que empreendem em nome da empresa, da a esposa empreende em nome do marido, e o outro trabalha, mas não faz retirada. Regulariza. Eu sou um empresário e trabalho na empresa da minha esposa. Assina a carteira. Mas faz um contrato de se for prestação uma de conta em serviço. conjunto, aí ela não pode falar isso. O dinheiro vai para os dois. Não necessariamente. Pode ser uma retirada de sócio. Que bonitinho, vamos lá de novo. Não necessariamente. A advogada já é treinado para falar Não, depende, não, porque, vamos lá, vamos de necessariamente. novo. A esposa trabalha junto, ambos estão trabalhando. Ela não faz retirada, tampouco ele também, mas de repente não faz retirada, não tem salário, desculpa. Sim. Não tem salário. Não tem prolabore. Não tem prolabore. Boa. Ambos não tem prolabore. Mas tem uma retirada, pode ser mensal, trimestral, X. Tem as E vai- retiradas de sócio. Então não existe retirada. Ele está fazendo uma confusão patrimonial. O dinheiro é da empresa. Exatamente. Tá. A divisão de lucros. Não, vamos imaginar, sobrou um dinheiro e pegou esse dinheiro e jogou na conta conjunta. Então. E aí na hora pagaram não, as ele contas. fez divisão de lucro. É. Entendeu? Tá. E aí pagaram as contas. Isso. Sim. Tudo bem. A Isso empresa- é Tudo bem, dele isso já como ocorre. sócio. Hã? Isso é dele como sócio, não necessariamente comprova que ela está recebendo alguma coisa por estar lá trabalhando. Não, ela tem que comprovar que efetivamente trabalha dentro da empresa. Ou que faz algum tipo de serviço, ou presta serviço para a empresa. Mas por isso que é importante regularizar essa parte também. Ó, legal, vem trabalhar comigo para a empresa, vamos crescer junto, funciona com muitos casais, mas assim, eu vou assinar sua carteira, você vai ter um salário, você vai abrir um MEI e eu vou prestar, você vai Tipo, tirar como nota qualquer um e funcionário. fazer um contrato de trabalho. Exatamente. Existem, Meu Deus! existem N situações. Vamos pôr uma outra situação. Um exemplo. Ela é empresária, ele também é empresário. São duas empresas distintas. Ele presta serviço para ela. Só Ok. que ele não regularizou isso. O que, que ele faz? Ele emite nota para ela. Só que, o que, que acontece? Na prática, ele é um funcionário dela. Só que ele emite nota, ela paga a nota. Só que ele tem horário de entrada, tem subordinação. Ele tem todas as características de uma pessoa que trabalha na forma da CLT. E aí o que, que vai acontecer? Não, me separei, não quero. Vai cobrar. Ele vai cobrar. Ele vai entrar na Justiça do Trabalho, falar, olha, eu emiti a nota, eu era PJ, mas ela me obrigava a ser PJ. O porquê disso? Não, porque, olha, eu tinha horário para entrar, eu tinha subordinação, eu tinha horário de descanso, horário de almoço, Tinha ou eu não pessoalidade, tinha, né? tinha pessoalidade, ou seja, eu não Habitualidade. podia mandar ninguém ir trabalhar no meu lugar. Tinha Caracterizou. habitualidade, era eu que vou todo dia. Caracterizou. Então, são cuidados, Caracterizou- são nuances que tem que tomar muito cuidado. Exatamente. E aí eu vou dizer um pouco do meu lado, né? Esse lance de caracterizar no... eu posso mandar alguém, mesmo que esteja contratualmente, não ganha causa. Porque tem causas que... mas outras coisas configuraram a CLT, mas isso, só isso não desconfigura. Por exemplo, você não tem um contrato, a pessoa emite nota ou e-mail, só que ela pode mandar qualquer outra pessoa no lugar. Não tem pessoalidade. Mas ela vem cumprir um horário. Vem tal hora, sai tal hora. Vem tal hora, sai tal hora. O cara perdeu a causa. Na verdade, o que acontece, André? Num processo, não existe uma prova, existe um conjunto probatório da situação instaurada, certo? Olha, todos os pontos que eu falei aqui, a pessoalidade, o horário, tudo caracteriza, tudo leva a crer que efetivamente ele era um funcionário daquela A empresa. descaracterização de um requisito não necessariamente anula todos os outros 4. Entendi. Entendeu? E aí também a gente tem a questão que daí eu acho, dentro da justiça trabalha bem paternalista para o trabalhador. Sim. A gente também tem essa questão. O Ela é Manuel, bem ainda, o Manuel ainda protecionista. defende por trás das câmeras que isso está mudando. Eu não acho que está mudando nada. Eu acho que tá. Aos poucos, Aos tá? Depois a poucos gente tá tá vendo que tá mudando. melhorando, tá, Sim. tá dando uma alteração. Se você pegar de 20 anos atrás- trabalhista. Era totalmente diferente. Era só ir lá na mesa e fechar o valor que tem que pagar. Não, né? na verdade, chamava-se Junta de Conciliação Trabalhista. Não tinha advogado. Existia um juiz togado e 2 juízes que eram nomeados. Sim. Né? O juiz leigo, né? Exato, que um era
a parte do empresário e outra era a parte do... Ou seja, você saía com um acordo lá, né? Sempre, né? Sempre. E necessariamente em prol do funcionário. E não necessariamente que ele estivesse certo. É muito engraçado no Brasil, porque parece que ser CLT é um ótimo negócio, né? Para quem é do mal, sabe? Porque ele pode ficar um tempo e aí entra com a ação, ainda ganha. Mas é que assim, não é tão simples ganhar, que o Manuel falou. A gente está vendo o que está mudando. Você tem que ter os requisitos. E eu acho que ser o CLT é uma garantia, sabe? Um exemplo disso, desculpa, um exemplo disso é a discrepância que muitos advogados fazem também com relação ao valor da causa. Sim. Isso realmente é um problema. E aí o que acontece? Já vem mudando isso no decorrer dos anos. Até porque agora o reclamante também é condenado a custas. Exatamente. Então o trabalhador hoje em dia também pode pagar custas se ele perder, o que já é uma grande alteração trabalhista. O que eu ia suscitar aqui, teve um caso em Minas Gerais, salvo me engano, de um trabalhador que vendia máquinas agrícolas. O advogado viu uma oportunidade e falou, não, vou colocar lá o que você precisa ganhar, 2 milhões. E aí demonstrou algumas coisas, uma delas é que ele tinha ganho um bônus no final do ano, que era uma viagem para o exterior. Enfim, todo o conjunto probatório foi o que foi considerada ganho parcial. A empresa tinha que efetivamente pagar a viagem, que se eu não me engano era tipo 40, 50 mil reais ou alguma coisa do tipo. E na parte, isso era a parte incontroversa, a parte controversa, que tirando esse valor dos 2 milhões, que daria 1 milhão e 900, ele teve que pagar a sucumbência dessa parte. Que é as custas. Que são as custas processuais, na casa de 10% a 15%. Ai, Jesus. Então, se ele perdeu tudo que ele ganhou, é mais um pouco. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente põe no papel, efetivamente, para levar para o judiciário. Tem Muito que ter legal. responsabilidade. Muito legal. Bem, o Business Cast de hoje tá... Nossa, vai longe aqui o negócio, vai longe. Fernando tá até coçando a cabeça. Não, eu queria tirar só uma dúvida dos dois aí. Lá vai. Não, que é a questão do... Por exemplo, você tem uma sociedade com a sua mulher, ou a mulher tem a sociedade com o seu marido, e essa empresa nunca deu lucro e, de repente, ela se fechou ou apenas uma parte continua tocando o negócio, só que também não está dando lucro. O que acontece nesse caso aí? Ela pode entrar com direitos trabalhistas e tal? Normal. A sociedade está em nome dos dois? Sim. Então, se está em nome dos dois, aí não é direito trabalhista. Ela pode entrar com uma saída de sócio. E aí ela pede apuração de haveres, você faz balanço de caixa e vê. Porque divide-se o ônus e o bônus, né? O que ganha e o que perde também. Se tem dívidas, ela vai arcar com metade das dívidas. E aí, se ganhou alguma coisa, faz a apuração do que tem em caixa e fica com metade Agora, também. se ela não é como sócia, aí, pelo que a gente entendeu aqui no podcast, e ela atua como funcionária, Aí sim. aí ela pode entrar com uma ação, Pode. e aí ela vai receber, independente se a empresa está falida ou não, vai ter que entrar com a O ação. direito Aí, trabalhista direito existe trabalhista. de qualquer forma. E Aí, se ela senta no que é. demonstrar que houve alguma sonegação, confusão patrimonial, aí desconstitui a personalidade jurídica da empresa e aí atinge o bem do sócio, Aí cai no CPF. pessoa física. Filhão, o buraco é mais embaixo. Bem, é isso aí. Nosso Business Cast não acabou por aqui, tem muita coisa para falar sobre casamento e sociedade, gente. Sim, Muita esse tema coisa. pega fogo. Meu Deus do céu. E ainda mais a parte da separação, parte de morte. E a Que gente nem falou nada, né? Foi um pingo aqui. Eu acredito que Exatamente. seja assunto para uns 10 podcasts. Tá. Nossa, tem, tranquilo. é verdade. E assim, caso tenha dúvidas, eu vou falar por eles aqui. Mandem aí as dúvidas, acho que eles responderiam, né, Bruna? Com e Manuel? certeza, Com podem certeza. mandar. Prazer. Pode mandar todas as dúvidas que vocês tiverem, a gente responde com o maior prazer. Nada que Já um tá, inclusive, valorzinho novos acordado para temas. pagar por hora, não tem problema Umas nenhum. videochamadas aí já. É mais barato. Consultas Chamada online mais para barata. todo o Brasil. Podemos tomar um café juntos? não tem Isso, problema. isso. Mas também até os temas para os próximos podcasts, que nem ficou muito tema para falar também sobre esse assunto, né? Se tiverem interesse para conversar, conversa sobre tema X, Y, é interessante Exatamente. também. Tragam temas atuais aí que vocês tenham dúvidas para ver se a gente consegue Muito legal. dirimir as dúvidas de vocês. Espero que o Fernando não atrapalhe mais o nosso Business Cast, já que 2 vezes nesse Business Cast
Ele incomodando aqui. É brincadeira, Fernando. Você é muito bem-vindo, muito querido. Mande perguntas. E é isso, o nosso Businesscast finaliza aqui, mas com vários temas aí na semana que vem. Valeu, Bru, valeu, Manuel. Obrigada, Valeu. André. Vamos para a próxima Valeu, semana. Fê. Valeu, Fernando, né? Falou, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.